Salve, salve família, bem-vindos a mais um react aqui no canal. Tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, Silmar aqui. Bom, família, hoje vamos encerrar a saga Hora do Pesadelo, cronologia e história de Freddy Krueger. Foi uma saga muito da hora, a gente trouxe todos os vídeos pra vocês, desde o 1 até o 5, que é a última parte. Foi uma saga que teve seus altos e baixos, apesar dos altos e baixos, é uma saga muito foda, que tem respeito até hoje, né, mano? Como a gente sabe aí no cinema, é uma das séries, é um dos filmes mais brabos aí do cinema, das figuras de terror. Freddy Krueger é muito foda. E apesar de tudo que aconteceu aí, né, mano, eu curti bastante, foi uma saga muito leve, muito boa de trazer pra vocês. A gente teve aí momentos muito bons, momentos mais ou menos, aí agora a gente tá tentando se reerguer, né? Enfim, vamos lá, família, última parte do vídeo. Amanhã é domingo, não estarei trazendo vídeo pra vocês. Como vocês sabem, quem acompanha o canal há um tempinho a mais, sabe que eu sempre deixo de trazer vídeo no domingo, então não vou trazer vídeo no domingo, mas na segunda-feira tem vídeo pra vocês, então fiquem ligados. E é isso, mano, chega junto aí comigo e sem mais enrolações, vamos pro react. Família, tamo de volta. Já estava com meu fone, eu só pausei aí o vídeo, fiz o corte pra poder pegar uma água, que eu tava com sede. Enfim, família, vamos lá então. 1, 2, 3, play. Olá, pessoas! Eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E Salve. sejam bem-vindos ao canal Piuí. Chegamos ao fim, Léo. Chegamos, meu amigo. Chegamos ao final da nossa saga Hora do Pesadelo. É agora que a gente vai encerrar Nossa. a história do Freddy Krueger. Finalmente, Mas se você não ou viu as ainda outras 4 não? partes, tem aqui ó, o link pra você clicar ou na descrição, assiste primeiro e depois vem pra esse. Muito Então bom. pega um energético na sua geladeira, apaga as luzes do seu Queria que quarto fosse um e vem energético, com a mas gente, tá vem tão quente de encerrar tarde. essa maravilhosa Seria jornada bom que a uma gente teve coca, aqui. sabe? Que vivemos juntos. Vivemos juntos nessa saga. Foi muito boa. Vamos lá, família. Entender agora a parte final. Se você curte Funkos Pop, precisa aquele conhecer a anúnciozinho. Toys for Fun, a melhor loja do Brasil para comprar Funkos de todas as linhas que você pode imaginar. Tem os heróis mais incríveis da Marvel e também da DC. Tem Animais Fantásticos, Dragon Ball, Senhor dos Anéis Anúnciozinho e que é de Movie lei, Moments, filho. que é aquela coleção com várias cenas épicas do filme. Cara, e cenas muito legais, tipo o Hulk batendo no Loki, incrível. E a Toys for Fun é uma das poucas distribuidoras oficiais da Funko no Brasil. Então esses caras conseguem preços muito melhores do que os da concorrência. Cara, comprando mais de R$300 nos produtos, você ganha frete grátis. Os E vídeos é são frete antigos, grátis pra mas- todo o Brasil. Você pode morar Eu falo onde o isso todo Judas vídeo, né? perdeu as botas, que você vai ter frete Onde eu grátis. moro? Onde Judas perdeu O as link botas. para você conhecer a Toys for Fun tá aqui na descrição desse vídeo, então clica lá, usa o cupom do Piuí para você ganhar mais 10% de desconto e, meu amigo, compra Funko com quem é especialista no assunto. Especialista em Exatamente. Funko e em preço baixo. Como nós falamos no vídeo anterior, a Hora do Pesadelo 5 abriu as portas para o Peter Jackson apresentar a ideia de 2 filmes do Senhor dos Anéis para New Line. Só que aí o Bob Shea falou assim, não, Peter Jackson, vamos fazer 3 filmes. E os caras fizeram esses 3 filmes. Eles ganharam mais de 15 prêmios Oscar, eles faturaram mais de $1 bilhão de dólares. E, cara, isso elevou a New Line ao patamar de produtora pica das galáxias. Por... Esse título... Esse Esse foi o título título? que ela recebeu. Tá bom. Mas Senhor dos Anéis, velho, foi a ascensão e a queda da New Line. Porque Vixe! depois desse filme, velho, essa produtora recebeu várias polêmicas. Inclusive, velho, processos do próprio Peter Jackson, que falavam que essa produtora desviava verbas. Caraca. É quase um político brasileiro. Juntando esses processos Vem. todos com vários filmes fracassados que mandaram muito mal na bilheteria, a New Line começou a quebrar. E aí Mas a que Warner, que coisa! já era dona da New Line, falou assim, galera, vocês não são mais produtora, agora vocês são apenas uma distribuidora. Você tá falando sério? Caraca. E foi por isso que em 2008, Humilhação. quando surgiu a ideia de fazer um novo filme da Hora do Pesadelo, a New Line não podia ser a produtora. Então os caras chamaram a Platinum Dunes, que tem como um de seus fundadores o Michael Bay. Ah, Michael Bay. E ficaram muito conhecidos por terem lançado vários remakes de filmes de terror, como Sexta-feira 13 e O Massacre da Serra Elétrica. Já viu? A gente já Vai fez ser as ótimo, 2 né? sagas. Ah, vamos ver, vamos dar um voto de confiança, né, tropa? Vamos lá. Lançado em 2010, o remake da Hora do Pesadelo tinha como roteirista o Eric Heisler de Quando as Luzes Se Apagam e Bird Box e o Bird Wesley Box eu já Snipes assisti. de Doom Primeira e vez que eu assisti um Aracnofobia filme que apareceu aqui. de Doom. De Doom. Doom lixo. Já a direção ficou por conta do Uau. estreante Samuel Bayer, que não era um diretor de filmes, ele era um diretor de clipes. E cara, esse mano dirigiu
todos os clipes famosos do mundo, tal como Smells Like Teen Spirit e Boulevard of Broken Dreams. É o cara que sabia de clipe, o cara que tem que fazer cenas legais, chama esse cara. Entendia de remédio também, né? Porque ele era Bayer, um dos herdeiros da família Bayer, dos remédios. Sério? Não, na verdade ele era um dos herdeiros da família do clube Bayer Leverkusen. Pegou a referência? A história desse remake segue o enredo original, porém ela conta com pequenas diferenças e alterações nos personagens. Tudo começa com a garota Chris e sua amiga e garçonete Nancy Holbrook. Mudou o sobrenome dela, não é mais Thompson. Agora porque sim, porque tinha que mudar alguma coisa. Tinha que mudar. Então a Chris e a Nancy estão numa lanchonete e elas veem um cara adormecer e dormindo ele pega uma faca e corta o próprio pescoço. É óbvio que ele sonhou com o Fred, mas na vida real ninguém sabe disso. Gente. Depois que esse cidadão morre, eles fazem um funeral pra ele. E daí a Chris vai pra lá, prestigiar o cara, né? Pô, era meu amigo, morreu aqui, tem que ir lá. Só que, desrespeitosa como ela é, ela acaba pegando no sono durante o funeral. E daí, velho, durante o sono dela, ela vê quem? Fred Krueger! Quem dorme durante o funeral, cara? Isso é pesado, boy. E após ver essa figura assustadora, ela vai buscar conforto nos abraços do seu ex-namorado. Só que daí, velho, ele fala que também tá vendo esse cara. Ai, dois lascados. Fudeu de vez! Os dois acabam pegando no sono juntos e a Chris é assassinada por Fred Krueger de uma maneira muito similar à que aconteceu com a Tina lá no primeiro filme, lembram? Caramba, bem familiar, bem igual. Apesar de ter um valor de produção muito alto, velho, esse longa sofre com a direção do Samuel Bayer. Porque esse cara, por mais que ele seja muito bom nos clipes, aqui no filme ele não consegue fazer nenhuma morte memorável. É tudo meio blasé. A da Chris é um bom exemplo disso e a mesma coisa acontece com o namorado dela, que logo depois é preso com suspeita de ter assassinado a garota. E lá na prisão ele é morto, exatamente como aconteceu com o Ron lá no primeiro filme. Só que aqui as mortes estão sem graça. Mas é um remake, tem que fazer igual, né? Parecido, pelo menos. E nesse meio tempo a Nancy descobre que todo mundo tá sonhando com o mesmo cara. E daí ela faz o que eles fizeram nessa saga inteira, que é investigar o passado. E durante um dos seus sonhos, ela conhece a escola Badham, uma escola infantil. E lá ela descobre que todos os seus amigos, todo mundo que tá em volta dela, frequentava essa escola quando era criança, só que eles não lembram de nada. Caraca. Ela compartilha todos os pesadelos dela com o Quentin, que seria o equivalente ao que era o Johnny Depp lá no primeiro filme. Ele é o amigo dela que compactua de toda essa jornada. E percebendo que eles dois estudaram na escola, junto com outros amigos, e ninguém se lembra nada disso, cara, a Nancy chega na mãe dela e diz assim, e aí, o que tá rolando? O que tá acontecendo? Ela mete a mãe dela na parede e chega uma hora que a mãe dela revela toda a verdade. Ela diz o seguinte, vocês estudavam na escola Badham e lá tinha um zelador. Um senhor que era muito legal, que brincava com vocês, fazia carinho em vocês, que era amigo de vocês e que abusava de vocês. Caraca. Ou seja, aqui o Fred Krueger era um molestador. Exatamente. Um pedófilo. Pedófilo, safado, Vagabundo. maníaco, doente, Cachorro. Desgraçado. ordinário. Só que a mãe da Nancy não é completamente honesta. E ela omite um detalhe bem importantinho da história, velho. Uau. E ela não imaginava que esse Quentin ia descobrir esse detalhe quando ele tava na natação, ele tava nadando e ele pega no sono. Não. Ai, caralho. Não, ele tava nadando. Como? Não sei. E nos sonhos ele Drogado. descobre que os pais dessas crianças que estudavam no Badham pegaram esse garoto, esse cara, esse maldito, esse pedófilo, e tacaram fogo nele vivo. Porque assim, bora falar. É o mínimo. Minha opinião, bem pregado pelo que ele fazia nesse filme. Muito bem feito. Eu acho pouco, poderia ter mais. Não acho errado. E olha uma Errado foi diferença omitir aqui, ó. isso. O Fred não tá atrás do Quentin, da Nancy e dos amigos dele só porque eles são filhos da galera que queimou ele. Não, ele tá atrás deles porque eles foram as crianças que deduraram os abusos. Eles eram o X9 da história, entendeu? E o Fred quer queimar o X9. Tô ligado, ele quer se O cara tem uma visão no sonho sobre o que aconteceu. Não faz sentido nenhum porque ele não viveu essa parada. Como é que isso é possível? Não sei. O filme não dá explicação nenhuma. Ele simplesmente, ele tem um sonho de algo que não ele sei, não tô gostando, sabe. Tipo, será? a verdade foi revelada no sonho.
Não faz sentido isso. E ele adormece nadando. Talvez sim. É, isso não Que é faz... pior ainda. Isso não faz O nenhum filme dá uma sentido. justificativa muito safada pra isso, que é o seguinte, depois de 70 horas acordado, seu cérebro, ele dá tilt e ele começa a se apagar do nada. Então você acaba adormecendo mesmo que você não esteja dormindo. Você tá dormindo acordado. Isso aí, Entendeu? isso é conversa. Mas sabe o que me deixa isso mais é puto? conversa. É ele não ter morrido afogado. Acho que se ele tivesse morrido afogado, ele Realmente. morria com o sonho dele e ninguém ficava sabendo de nada. Olha só. Para, segredo gente. morrer ali. Que O O segredo maldade. morria ali. A Nancy morria depois. E acabou o filme. acabou o filme. Nossa. Durante um dos seus Volta a sonhos, fita. velho, a Nancy meio que encontra o Fred e consegue arrancar um pedaço do suéter dele e trazer pro mundo real. que No nos original era um lembra- chapéu, no remake tem que ser um suéter. Por quê? Porque tem que ser diferente, né? Exatamente. E daí, pensando Diferente. dessa maneira, Copia, ela mas tem não a faz mesma igual. conclusão que se tem no original. Se tem como trazer algo dele, do sonho, pra vida real, tem como trazer ele e a gente vai lá e real. mata ele. E daí ela fala pro Quentin, exatamente como no original, e fala assim, ó, me vigia enquanto eu durmo, e daí você vai lá, quando precisar, você me ajuda. E o que ele vai eles vão fazer? até No mínimo ele vai Bedlam. dormir. Eles encontram um quartinho onde o Fred abusava das crianças. E por lá a Nancy adormece. E o Quentin, ele mostra que ele não é tão inútil quanto era o Johnny Depp no Amém. filme original. Porque ele até cochila, ele pega no sono. Mas ele acorda a tempo de injetar umas seringas de adrenalina. Olha que moderno isso, né? Ele injeta seringas de adrenalina no peito da Nancy e ela acorda em um momento que ela tá segurando o Fred. Então ele vem pra vida real, essa galera espanca ele, corta ele. E depois ainda taca fogo lá na escola Bedlam. E ele tá feio nesse filme, o design dele tá pior do que nos outros. Caraca, gente. Matando o Fred Krueger. Pô, tem que tacar fogo na escola inteira. Eu acho uma puta falta de sacanagem. Pegou fogo na escola. O Fred Krueger morreu, Morreu. mas passa bem. Porque, velho, não encontraram os restos dele. Então quer dizer que ele não morreu de fato. E daí, quando a Nancy volta pra casa e ela vai falar com a mãe dela, o Fred surge do espelho e puxa a mãe da Nancy pra dentro do espelho. I'm just glad you're safe. Tipo o que aconteceu no primeiro filme, só que em vez de ser uma porta, é um espelho. E dessa vez sem ser um boneco de pano. Uau. É, realmente, esse é um boneco de pano. A Hora do Pesadelo foi um sucesso de bilheteria, só que não foi muito bem nas críticas. E quem não gostou muito dessa parada toda foi os fãs. Essas mudanças do personagem não agradaram todo mundo. Elas eram necessárias, porque o Fred virou um bobão com o passar do tempo. Ele era um cara que só zoava, fazia piada toda hora. E essa abordagem um pouco mais sombria era uma premissa legal, só que não funcionou tão bem. Eu acho que funcionou bem. Eu gostei. You're bleeding. A ideia de transformar o Fred num pedófilo também é bem interessante, tanto que o Também Wes acho. Craven gostaria de ter feito isso lá no filme original, mas achou que ia ser muito chocante para aquela época. Que E daria aqui os caras também um puderam motivo fazer isso. legal Então eles pro- realmente do que ele transformaram fez. o Fred num negócio muito mais tenebroso do que ele já era. No entanto, o filme morre na premissa. Porque a direção do Samuel Bayer é horrorosa, velho. E isso é tão verdade que depois desse filme aqui, ele não dirigiu mais nada. Os Caraca. personagens do remake fazem a gente sentir saudade dos Que estereótipos do filme depressão. original. E olha que os caras tinham uma porrada de ator bom pra trabalhar, como a Rooney Mara, que já fez Her, Rede Social e Os Homens que Não Amavam as Mulheres, Nunca a Kate assisti nenhum. Cassidy, que fez Busca Implacável e uma porrada de séries da DC, Nunca e o assisti próprio nenhum. Jack Earl Haley, que é um puta ator e conseguiu fazer um Fred que, apesar de não ser tão memorável quanto o do Robert Englund, funciona, cara. Ele é um bom ator. E que possui uma maquiagem horrível. Citei isso, vocês ouviram, né? Quando eu citei. Tenebrosa. O canal Piuí não disse nada Ó, antes, Denzel, mas eu a falei. maquiagem desse filme, velho. Péssima. Eles tentaram fazer o rosto Ô, dele ser para, queimado de viu? uma maneira mais real, então tem uns buraquinhos aqui na bochecha. Só que, velho, não é legal, cara, é bosta. A maquiagem dele é muito ruim. É, não é só maquiagem, tem uso de computação gráfica na cara dele também. E o uso de computação gráfica é um grande problema nesse filme, porque tem outras cenas que foram estragadas por isso também, como aquela cena em que o Fred vem surgindo na parede, assim, na cama da Tina, que aqui é a Chris. Isso ficou muito tosco feito No computador, original era entendeu? feito com um pano mesmo, O o original negócio. era muito mais legal, e aqui os caras utilizaram muito mal a tecnologia. Ah, e esse filme aqui tentou regravar várias cenas do original, só que um pouquinho diferente. E as do original são melhores. Piorou todas. É o melhor. Real, olha. Eles tentaram fazer o geyser de sangue diferente. Ficou ruim. Como assim? Não entendi.
Essa foi a última aparição do Fred nos cinemas até Realmente. hoje, mas segundo o roteirista David Leslie Johnson, de Invocação do Mal 2 e 3 e Aquaman, o retorno Nossa, dele nenhum. para as telonas é algo inevitável, assim como o Thanos. De acordo com ele, a New Line que voltou a produzir filmes, porque todos esses filmes do James Wan agora a New Line tá fazendo. A New Line vai voltar a fazer um filme do Fred Krueger, porque, mano, eles têm Será? esses planos lá. Uma hora ou outra isso vai acontecer, então pode ficar de olho que o Fred Krueger vai voltar. E nós estaremos aqui pra assistir e falar mal. Mas a Hora do Pesadelo rendeu muita coisa além desses filmes, e é sobre isso que a gente vai falar agora, começando pelo documentário Never Sleep Again, The Elm Street Legacy. Lançado em Não 2010, conheço. mesmo ano do remake, esse filme passa por todos os filmes da série, revelando várias informações de bastidores, detalhes sobre a produção, o que os caras gostaram, não gostaram, é muito conteúdo. E os diretores, atores e produtores não pegam leve não, velho. Eles falam sobre as coisas boas, sobre os acertos, mas eles também lembram de tudo que foi ruim nessa saga. Então eles falam sobre os roteiros sem pé nem cabeça, eles falam sobre essa É legal babaquização do Fred, rasgar o e também verbo, falam falar sobre a verdade. como a série foi decaindo durante os anos. Sério, esse documentário Importante. tem muita, mas muita informação sobre essas produções e vale a pena você assistir. São 4 horas de documentário, mas vai passar rapidinho porque é bem legal. E você pode assistir no YouTube, ele está disponível no YouTube, tem legendas em inglês, então se você não entende inglês você vai ter que recorrer a outras vias. O link para assistir Never Sleep Again tá aqui na descrição Legal. desse vídeo. Você se interessa, né, mano? E uma coisa que você talvez não saiba, velho, mas o Fred já teve a sua própria série de televisão. Isso mesmo, intitulada como? Eu vou ter que ler, porque isso não é uma piada. Vai, vem. Freddy's Nightmares, A Nightmare on Elm Street, The Series. A série foi lançada em 1988 e teve só 2 temporadas. Aqui no Brasil ela recebeu um nome mais amigável e foi chamada de A Hora do Pesadelo, o terror de Fred Krueger, e foi transmitida pelo SBT. Agora eu quero ver tu falando isso com a voz do Silvio Santos. Oi! É assim, né? A série contava com o Robert Englund fazendo o Fred Krueger e mostrava vários pesadelos que os habitantes de Springwood tiveram durante suas vidas. Só que se você acha que em todos esses pesadelos o Fred Krueger tava, você achou errado. Isso porque em 36 dos 44 episódios, o Fred funciona apenas como um apresentador, que introduz pra gente a história do que vai acontecer naquele capítulo e aparece no meio dos episódios pra quebrar a quarta barreira e comentar o que tá rolando. De modo geral, todos esses episódios são arrastados, chatos e eles são um pesadelo pra você que tá assistindo. Poxa. Mas isso não acontece nos 8 episódios que o Fred aparece, porque quando ele aparece é bom. O piloto, por exemplo, que foi dirigido pelo Tobe Hooper, mesmo diretor de Massacre da Serra Elétrica, velho, esse episódio é bom, porque conta a história de como é que ele foi pego, preso, o julgamento dele, tudo isso que os fãs sempre queriam ver, tá nesse episódio. Legal. I'll be back. I'm free! Não são todos os episódios que envolvem o Fred que preenchem tantas lacunas assim da história dele na saga principal. Mas esses 8 episódios são legais e eles têm várias historinhas bacanas. Pra quem é fã da saga, é legal. Então já sabe, se você quiser assistir essa série, vai direto nos episódios que tem o Fred como personagem. Olha, não mano, vai se nos você outros. já E pra assistiu- assistir, aí você vai ter que ir lá ver os com os filmes? Piratas da Bahia. You're under arrest. E a franquia Hora do Pesadelo ainda possui uma porrada de livros, gibis, um monte de coisa. A maioria deles está em inglês, velho, porque vai lá e conta um pouco da história do passado do Fred Krueger, um pouco dos bastidores, faz umas histórias paralelas e algumas são interessantes. A maioria está em inglês, porém, a Never Sleep Again é um livro que tem em português e conta a história do primeiro filme e como foi criado o personagem. As informações que tem nesse livro são muito parecidas com as que você encontra no documentário, que a gente botou o link aqui na descrição. Então, Então fica é a mais dica. legal você assistir. Pra quem é fã de do que quadrinhos, você também ler, tem né? muita coisa do Depende Fred muito publicada, também do que você inclusive gosta. pela Marvel. A mais famosa de todas as histórias do Fred nos quadrinhos é Fred vs Jason vs Ash, que reúne Era de os se nossos imaginar três que amados e tivesse nosso queridos querido heróis de Jason sagas aí de no meio, terror né? e uma história muito maluca na qual o Fred Krueger decide entrar nos sonhos do Jason Voorhees para pegar o Necronomicon, aquele livrinho maldito de Evil Dead, que seria capaz de fazer ele poder usar os seus poderes na vida real e não apenas nos sonhos. E é aí que entra o Ash. Exatamente, aí que entra o Ash, e se você quiser saber mais sobre o Ash, faz o quê? Você pede aqui nos comentários, quero saga Evil Dead, que daí a gente vai contar a história do Acho Ash que eu já mesmo, vi e falar como nessa ele é saga, o melhor hein? matador de demônios da história. Uou! Acho que já ouvi falar nessa saga. Groovy. O Fred ainda aparece uma porrada de desenhos, série de TV, sei lá, música, My God, um monte muita de coisa, coisa. inclusive em games dele, porque ele apareceu no Mortal Kombat e ele é o personagem mais apelão do game.
Mas o que importa, velho, é que nem nos melhores sonhos do Bob Shea e do Wes Craven eles iam imaginar que Hora do Pesadelo se tornaria uma saga tão grande e tão importante na cultura pop. Sério, o que Hora do Pesadelo virou, velho, ninguém esperava. Já são mais de 35 anos desde o lançamento do primeiro filme e a gente continua aqui falando sobre essa saga maravilhosa e você continua aí assistindo a gente falar sobre isso e compartilhando essa Exatamente. paixão por esse negócio tão lindo que é A Hora do Pesadelo. E hoje, olha só, a gente tá encerrando essa saga aqui e a gente ficou vendo em todos esses filmes pessoas que não queriam sonhar com o Freddy Krueger porque elas tinham medo dele, elas não queriam morrer. Então nessa noite... Família, o vídeo foi atrapalhado aí, mas como tava no final, não vou mais voltar, porque faltou só um pouquinho pra terminar, então vamos continuar aqui mesmo. Bom, família, foi isso. Terminamos essa saga, né, tão foda, tão da hora, que é a saga A Hora do Pesadelo, que é uma saga que rendeu muita história, como os meninos disseram aí, né, mais de 35 anos do lançamento, e é uma saga que ficou muito famosa, muito, muito conhecida por todo mundo, né? E, tipo, é uma saga que eu acho muito foda e com certeza vai ser uma saga que algum dia eu vou assistir. Eu já assisti o primeiro filme, achei muito bom. Teve seus altos e baixos, como a gente bem sabe, mas é uma saga legal, é uma saga interessante, é uma saga da hora. E, família, foi isso. Esse foi o vídeo, mano. Espero que tenham curtido. Obrigado por acompanharem mais uma saga aqui no canal. E cheio de informações, né? Como o canal Piuí sempre deixa a gente naquele gostinho de quero mais. A gente vai trazer mais saga pra vocês. A partir de segunda-feira, acredito que já venho com mais sagas. Então, fiquem ligados. Vamos ter saga aí no canal pra vocês, tá bom? É isso, minha galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo pra vocês. Tchau.